ingressou agora na disciplina de políticas, né, aplicadas à saúde e nutrição. Hoje a nossa aula vai ser de revisão referente à unidade 1 e à unidade 2. Lembrando aí que a unidade 1 foi ministrada pela professora Evelyn, né, no período que eu estava de licença. Aproveitem o momento de hoje para tirarem dúvidas tanto do que foi ministrado e também com relação ao livro, né? Uma vez que a nossa prova é na semana que vem. Iniciando, então, um pouco, essa unidade 1, ela faz uma referência muito grande a todas as políticas de atenção primária, incluindo a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que está dentro da atenção básica à saúde, tá? Para entender a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, é importante a gente entender um pouco da trajetória do Sistema Único de Saúde no Brasil. Porque a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela foi criada a partir da criação do SUS, tá? Em 88, né, através da Constituição, da criação da Constituição Federal, também se instituiu o SUS no Brasil. Lembrando que todos os serviços disponibilizados são serviços disponibilizados no sistema de rede, né, incluindo esfera federal, estadual e municipal, tendo como base diferentes princípios organizacionais, que são os princípios que organizam todo esse sistema, que seguem princípios constitucionais, tá? Em 88, a saúde foi considerada, então, um direito de todos e um dever do Estado. O dever do Estado, então, que é esse sistema público gratuito, né, se instituiu através da criação do SUS. O SUS, ele não é considerado um serviço, tá? Ele é um sistema de auxílio único, considerado uma base, né, de serviços e ações que interagem de maneira de rede no sistema de referência e contra-referência para atender de forma integral ao indivíduo, tanto promovendo a saúde como prevenindo os agravos relacionados à já instalação de uma doença. Então, o SUS está presente na atenção primária, secundária e terciária. Então, a sua criação foi em 88, a partir da Constituição Federal, e esse capítulo, né, que fala a respeito da saúde ser um direito de todos e um dever do Estado. E em 89, teve uma reformulação dessa Constituição com duas criações posteriores de leis que influenciaram muito o sistema único para ele ser como ele é hoje, tá? Em 89, então, foi criada uma lei complementar, que são todas as leis orgânicas da saúde que nós conhecemos hoje, que dizem respeito a todos os princípios operacionais dentro do sistema. Ou seja, como que é feito o sistema de referência, como é feito o sistema de tratamento, uma vez que você inicia esse tratamento dentro do Sistema Único de Saúde. E em 89 também, a construção e ampliação a nível nacional do Brasil ocorreu. Então, essa lei complementar de 89, ela é importante porque ela foi uma base operacional de ampliação e estruturação do sistema, tá? Já em 90, nós tivemos as leis orgânicas da saúde. As LOAs, né, que são todas essas leis, tem duas que são principais, que são as bases que nós sempre discutimos em todas as aulas de política. A primeira é a Lei 8.080, tá? Que é a base de organização de todo o sistema a partir da criação de 89 dessa lei complementar. A Lei 8.080, então, ela fala um pouco da organização e da direção e da gestão do Sistema Único de Saúde. A organização é que o sistema, por ser um sistema em rede, o mapeamento de referência e contra-referência, ele leva em conta questões, por exemplo, geográficas, tá? A organização com base em questões geográficas de rede é chave para a gente ver a direção da referência e da contra-referência. Em menor complexidade, nós temos a promoção da saúde, partindo na direção da prevenção, que seria o nível primário, secundário e terciário. O primário de promoção, secundário e terciário de prevenção, só que com nível de direção de complexidade diferente. Sabemos, por exemplo, lá dentro daquele mapa da história natural da doença que alguns estão vendo em epidemiologia comigo,
que a direção do nível primário para o nível terciário diz respeito ao processo natural de instalação da doença, e lá no nível terciário, com maior especialização, é feito o processo, por exemplo, de reabilitação e não ocorrência de agravos, tá? Outra coisa importante dentro da organização e da direção, que como o indivíduo tem que ser atendido de maneira integral, o sistema de esfera de direção descentralizado me traz que tem que partir do centro geográfico para fora. Isso quer dizer o quê? Que o indivíduo, primeiramente, ele vai ter atenção à porta de entrada, que a gente diz, dentro do Sistema Único de Saúde municipal, e dependendo da complexidade da doença, vai ser referenciado para o nível estadual ou federal, tá? A gestão do sistema, ainda nesse ponto 1 aí da letra A Lei 8.080 me traz que ela é totalmente pública, podendo ser complementada pela atenção privada. O que isso quer dizer? Se eu vou fazer um exame, por exemplo, uma tomografia, ela pode ser feita no particular, para complementar algo que não está disponível naquele momento dentro do público, tá? Mas nunca, gente, o particular, ele pode se sobrepor ao público no Sistema Único de Saúde. Esse é um sistema que tem muita doação também. Por exemplo, o Fernando e Sorocaba fazem shows direto para o Hospital do Câncer de Londrina. Então, isso é uma atenção privada complementar a um sistema público. Ou seja, eles organizam doações, sistema de doação para o público, mas nunca o privado ele se sobrepõe ao público. Tudo certo? Letra A da Lei 8.080, que está aqui no slide. Sistema de organização em rede, direção de menor complexidade para maior dentro do mapeamento geográfico, tá? As competências, então, e as atribuições são dentro das 3 esferas, municipal, estadual e governamental, e o funcionamento e a participação desses serviços privados são complementares. Além disso, nós temos também política de recursos humanos. A geração de política de recursos humanos dentro do Sistema Único quer dizer que todas as pessoas que atuam nesse sistema, eles têm que ter especialização para atuar dentro do Sistema Único de Saúde e sofrem constante reciclagem, tá? Os recursos financeiros, a gestão financeira e o planejamento do orçamento, ele é feito também com base numa atenção pública, e o orçamento, ele é planejado com base na Lei 8.142, que nós vamos ver também aqui, que diz respeito somente de como funciona essa questão do orçamento, tá? Dentro do arcabouço legal das atribuições, doutrinas e competências, a Constituição Federal de 88 traz esses artigos que são os principais, tá? O artigo 196 a 200. Por que eles são principais? Porque, legalmente, são eles que instituem o Sistema Único de Saúde dentro do Brasil no que diz respeito a tudo que compete a ele. O que ele pode ou o que ele não pode fazer está no artigo 196 a 200. O 196, ele me traz aquela frase que todo mundo conhece dentro da Constituição, que é uma frase super marcante, né? Eu vou ler porque é conceito, tá? A saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantido mediante as políticas sociais e econômicas, que visem a redução de doenças e de agravos e o acesso universal e igualitário às ações dos serviços de promoção, proteção e recuperação. Aqui eu deixei de vermelho 2 questões. A saúde Eire, você fez alguma coisa que meus slides sumiram. Tá aparecendo a sua tela aqui. Você dá uma olhadinha, por favor? O meu tá aparecendo você. Gente, só um minuto, então, que eu vou ter que ver se abre de novo, tá? Parece que deu um probleminha. Só um minutinho. Apareceu a imagem do seu ícone. Agora voltou, tá? Voltou para vocês também? Sim. Sim? Então, vou continuar, tá? Nesse artigo 196, então, a gente tem a questão do direito da saúde, que é um dever do Estado, né? E um direito de todos. Essa parte da Constituição é importante porque é a partir desse artigo 196 que dá origem à alimentação ser um direito humano, tá?
é provido também pelo Estado, porque ela, posteriormente, a gente vai ver, ela é incluída como um direito de saúde. Então, a alimentação, ela entra na Constituição a partir dessa saúde ser um direito de todos, tá? O Estado, então, é o que provém, é ele que faz a gestão de todo o processo, e o acesso a esse sistema é universal e igualitário. O que isso quer dizer da universalidade? Todas as pessoas, independente de questões culturais, sociais, econômicas, têm acesso ao sistema. Por isso que eu falo que é burrice uma pessoa falar para você que não usa o Sistema Único de Saúde, né? Acidente automobilístico, quem chega primeiro? É o SUS. Uma vez que o SAMU está ali, que o bombeiro está ali, ele é universal de atenção. Igualitário por quê? Independente, né, de que a pessoa tem um nível menor ou maior de complexidade de atenção, ele está atuando. Igualmente, independente da localização que essa pessoa está ou das suas condições, tá? Também sociais, econômicas. Visando, então, desde o nível primário de promoção até o nível terciário de recuperação. Esse, então, é o artigo 196, o seu principal marco. Ele é um artigo maior, que tem vários parágrafos, mas, assim, isso é o que é o mais importante dentro dele, tá? Já o 197 fala um pouco das relevâncias públicas das ações do serviço de saúde. O Brasil, ele não inventou o SUS, não, tá? Foi com base em iniciativas da Europa que esse sistema foi criado, com base no sistema de bem-estar social europeu, tá? Em termos de lei, o sistema público, ele é regularizado, fiscalizado e controlado, então, pelos órgãos governamentais, né? Ele é gerido por esses órgãos e não é gerido através de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, porque ele não é um direito privado ou economicamente desigual, ele é economicamente igualitário, tá? Então, aqui, a relevância disso é que dentro do sistema de saúde brasileiro, por mais que existam iniciativas privadas de atuação, que são os planos de saúde, o Sistema Único ele se sobrepõe a essas iniciativas, principalmente em alguns tratamentos específicos, como, por exemplo, radioterapia, quimioterapia, tratamento renal, tá? Pacientes renais crônicos que têm que fazer periodicamente, né? A questão da filtragem do sangue, esse sistema ele se sobrepõe. Então, é isso que ele tem de relevância. Tratamentos muito específicos, controlados, são controlados pelo governo que gere todo esse sistema, tá? Já o artigo 198, ele fala já dos princípios que são esses princípios doutrinários, tá? Ele começa a inserir isso dentro do serviço de saúde que integram essa rede nacional de atenção. A rede, inicialmente, ela é regionalizada, então, dentro do próprio município, eu tenho essa questão da regionalização no que diz respeito à presença do PSF em determinado bairro, presença da UBS, que contempla vários bairros, então isso é uma questão de regionalização. O mapeamento geográfico para a instalação do PSF e para a instalação do UBS leva em conta o princípio da regionalização, que diz respeito à descentralização do sistema na esfera municipal. Também esse sistema é hierarquizado, ou seja, ele tem vários níveis de atenção. PSF pode ser uma porta de entrada para posteriormente ter seguido o tratamento na UBS ou num hospital, tá? Mas tudo dentro de um sistema organizado que visa o atendimento integral, ou seja, a solução do agravo da saúde com participação da comunidade. Essa participação social também é um princípio governamental que a Constituição me dá e que é importante para estar gerindo o sistema. Cada agente é também gestor, ou seja, nós temos voz ativa dentro do sistema para estar principalmente fazendo denúncias, tá? E os conselheiros têm o papel de estar verificando essas denúncias e estar levando ao conselho municipal, estadual ou federal para estar solucionando o problema. Além disso, a participação da comunidade me traz também uma importância para alocamento de recursos, tá? Então, através de denúncias, é possível estar dentro do sistema modificando todo esse cenário. Vamos, então, para esse parágrafo único dentro do artigo 198, que me traz que
Aqui o sistema é financiado pelo princípio da Seguridade Social da nação, né, que é a União, dos estados, Distrito Federal e município, porém com outras fontes, mas essas outras fontes são de caráter complementar a essas ações públicas, tá? Aí o artigo 199 me traz que a assistência, ela é livre, porém ela é livre também da iniciativa privada, que aí nesse parágrafo primeiro aí fala que elas podem participar, como eu falei do caso dos exames, que são exames difíceis, complexos, como uma tomografia, são feitas, por exemplo, mediante contrato, convênio ou entidades filantrópicas sem fins lucrativos, para complementar algo que não existe ou que está deficitário dentro do sistema público. Mas sempre, tá? Principalmente nesse artigo 196, me traz isso, que é de maneira complementar. Já o artigo 200, ele fala de todas as competências. O que isso quer dizer? Esse artigo é um pouco o coração de tudo que o SUS pode ou não pode fazer, tá? Ele controla e fiscaliza procedimentos, produtos e substâncias de todo o interesse da saúde. Então, por exemplo, hemoderivados, centros de doação de sangue no Brasil, é fiscalizado pelo SUS. Se você precisa de um transplante, é também fiscalizado e gerido pelo SUS. É dentro daquilo que eu falei que são coisas únicas realizadas dentro do sistema, tá? Você, por exemplo, não pode ser um transplante sem ter a participação do Sistema Único de Saúde. Se você, dentro de uma cirurgia, mesmo privada, você tem que ter auxílio do hemocentro, para se você precisar de uma transfusão sanguínea, ter aí, então, esse insumo disponível. Além disso, o SUS também atua na vigilância sanitária e epidemiológica e na saúde do trabalhador com programas como, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação ao Trabalhador, né, e a vigilância sanitária de saúde dentro do CISVAM, por exemplo, que é o nosso órgão, né? Além de ordenar e formar recursos em saúde através de cursos de capacitação, eu deixei para vocês o UnaSUS, que é uma plataforma dentro do Departamento de Atenção Básica que faz esses cursos gratuitos para profissionais e também tem alguns cursos para a comunidade em geral, tá? Além disso, o sistema ele participa e formula diferentes políticas de execução de ação dentro do saneamento básico, de acordo com a ocorrência de surtos, epidemias ou pandemias, tá? Nós estamos vendo agora a ação do Ministério da Saúde diante da pandemia do coronavírus, por conta dessa formulação de uma política nova, né, de atenção, uma vez que é uma doença viral nova, tá? Além disso, ele incrementa a área de atuação através do desenvolvimento científico e tecnológico. O CONSEA, né, que é o Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição, e o CISVAM, são duas iniciativas que visam a geração de dados científicos, tá? Além de fiscalizar e inspecionar alimentos, que é do nosso interesse, né? Além de bebidas, água, né? E também tudo que diz respeito à suplementação e caráter relacionado à nutrição complementar, tá? Como, por exemplo, ações de suplementação dentro da estratégia de saúde da família. Além disso, a participação e fiscalização de toda a cadeia produtiva e de controle de medicamentos é feito pelo sistema. Uma vez que uma medicação nova surge, o SUS tem que aprovar a sua liberação através da Anvisa, tá? Além de colaborar, né, para a proteção do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho. Sempre tendo um link, né, com questões ambientais que são determinantes para a saúde, como, por exemplo, febre amarela e dengue, que tem vetores que estão relacionados a agravos do meio ambiente. Gente, artigo 196 a 200, tudo certo? Tudo certo, professora. Tudo certo? Então, vamos dar sequência, tá? Aqui, então, dentro da revisão, a gente tem os princípios condicionais do SUS. Eu vou deixar para vocês falarem, né? Já que a professora Evelyn já deu isso para vocês. Nós temos os princípios que são divididos em ideológicos e doutrinários e princípios organizacionais. O que é o princípio da universalidade? Bora? Quem quer falar aí? Por que o SUS é universal?
Tô ficando assustada, hein? Prova semana que vem. Porque ele atende é um todo direito mundo dentro de do solo todos. brasileiro. Oi? Ele atende todo mundo. Todo mundo que é brasileiro e que esteja dentro do solo brasileiro, ele atende. A universalidade É um direito de todos. Isso, a universalidade está dentro do princípio da saúde, né, sendo um direito universal de todos. Então, simplesmente pelo fato de ter nascido no território brasileiro, você tem acesso ao Sistema Único de Saúde e você deve ser atendido por ele, tá? De maneira a contemplar todos os níveis de atenção. Por que que ele tem esse princípio da integralidade, que é outro também princípio doutrinário? É um modelo de assistência? É um modelo de assistência integral. Por que que ele é integral? Não sei quem está falando aí. Gabriela, né? Isso. Por que que ele é integral? Porque ele atua em diversas áreas da saúde? Diferentes níveis de atenção de saúde, né? Visando de maneira a atender integralmente o indivíduo, independente da complexidade do que ele tem, né? Do agravo de saúde que ele tem. E esse princípio da equidade, que não é igualdade. Esse daqui é um dos mais bonitos, no meu ver. Princípio doutrinário. É dar mais para quem precisa mais e menos para quem precisa menos. Mas foi bem demais. Mas eu gosto da frase seguinte, ó. Tratar de maneira desigual os desiguais, que tem a ver dentro disso que você falou, né? Ou seja, se eu tenho um cadeirante que não pode ir ao sistema único, eu levo a saúde para ele, certo? Então, eu vou tratar de maneira desigual os desiguais, tá? Uma vez que eles precisam de uma atenção mais especializada, tá? E os organizacionais, eu já conversei sobre algum deles aqui, né? O sistema é descentralizado, então ele é um sistema de rede que parte do centro, do micro para o macro, parte do município para a nação. Ele é regionalizado, então dentro do mapeamento geográfico, regiões de controle podem ter uma atenção maior ou menor de acordo com o número de habitantes, tá? Que é uma das coisas que são verificadas dentro da unidade básica de saúde, da sua presença física e dentro do programa Saúde da Família também. Ele é hierarquizado dentro dos níveis de atenção primário, secundário e terciário, e ele tem um foco na participação popular, ou seja, nós somos agentes de fiscalização dentro do sistema, tá? Tudo bem com esses princípios, gente? Tudo. Vou dar sequência, então, tá? Aí chegamos à Lei 8.142, né? Além de falar sobre financiamento, a Lei 8.142, que também é de 90, posterior à lei criada em 89, né, que são as leis orgânicas da saúde, a Lei 8.142, ela dispõe também sobre a participação da comunidade dentro da gestão do SUS. Então, ela fala, além do financiamento, sobre o princípio organizacional da participação popular, tá? Por instituir as conferências e conselhos de saúde de acordo com a esfera do governo. As conferências e conselhos nós temos uns 3 níveis, tá? Municipal, estadual e federal. Conselheiras de saúde aqui de Londrina, nós temos a Bia, né, que era a professora de vocês, e a Evelyn, que também é uma conselheira, tá? Ou seja, elas, se vocês tiverem alguma denúncia de caráter nutricional, vocês podem fazer para elas estar levando a essas reuniões, né, essas conferências, esses conselhos. O Conselho Nacional de Saúde, ele se reúne a cada 4 anos, tem representantes sociais, né, e são convocados pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde Nacional. O Conselho Nacional de Saúde, ele avalia, né, a situação de saúde e propõe novas diretrizes, regulamentações, formulações de novas políticas para estar verificando e corrigindo possíveis erros em toda a cadeia do sistema, tá?
Para fechar, então, esse aspecto inicial, nós temos que o SUS é um conjunto de ações, né, prestadas para a comunidade por instituições públicas nas 3 esferas de governo, que tem uma participação complementar do setor privado e um controle social muito forte, tá? Os 3 níveis do governo são responsáveis também pelo financiamento de forma articulada e solidária. O que isso quer dizer, gente? Tudo que a gente paga de imposto financia o sistema. Então, é articulado e solidário porque dentro do planejamento financeiro municipal, estadual ou federal, é feita a alocação desse recurso de acordo com o que eu tenho de repasse pelos impostos, tá? Gente, vou dar sequência a um novo tema. Saímos, então, dessa questão de leis, de Constituição, e vou dar entrada, então, na alimentação e nutrição na atenção básica. Vou fazer um breve histórico, tá, dos pontos principais, mas vocês já tiveram a fundo essa aula. Em 94, a gente teve a criação do Programa de Saúde da Família, que foi a maior ampliação da cobertura da saúde do SUS no Brasil, tá? Principalmente para estar mais próximo dentro da hierarquização e dentro da descentralização que me traz isso, né? Que a saúde deve estar próxima geograficamente do indivíduo, da população mais vulnerável. O PSF foi instituído nesse sentido, tá? Em 2006, a gente teve uma ampliação da Política Nacional de Atenção Básica. O departamento, né, que é o DAB, o Departamento de Atenção, fez diferentes pactos, né, reformulou todas as políticas a fim de fortalecer o sistema de saúde da família, que antes era um programa e que hoje ele já é considerado, até hoje, né, desde 2006, uma estratégia de ação, que visa principalmente consolidar o aspecto da atenção primária de promoção da saúde, tá? Em 2014, a gente teve, então, o crescimento dessa política com a Política Nacional de Promoção à Saúde, que ampliou o repasse de recursos financeiros e implementou outros projetos e outros programas. Academia Popular, terapias alternativas de saúde, como o Reiki. A Eire também tem uma terapia que ela gosta. Como que é o nome mesmo, Eire? Que eu estudei bem pouco, mas é super importante. Começa com P, né, Eire? Fala aí para mim, para eu lembrar. Que é do seu TCC lá, talvez, não sei, nem sei mais. A ele eu acho que dormiu, mas eu vou lembrar e vou falar para vocês, tá? Mas aqui essa... Ayurveda? Que Ayurveda. Isso mesmo. Que é uma terapia nova, né, dentro dos projetos de ampliação que ocorreram a partir de 2014. Ela é nova no sentido de estar no SUS, né, mas ela é bem antiga, ela é milenar, né? Isso. Assim como o Reiki e a acupuntura, né, que são projetos novos dentro do sistema. Além disso, a gente tem, né, que dentro da Política Nacional de Promoção à Saúde, a gente tem outras políticas, como a Vida no Trânsito, Rede Nacional de Proteção à Violência e da Saúde, Proteção à Saúde da Mulher, Academia de Saúde, Programa Saúde na Escola, que tudo foi ampliado, tá? Além do enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis, e aqui, a partir de 2014, uma ampliação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Mais especificamente, o marco para ampliação da nossa Política Nacional de Alimentação e Nutrição ocorreu a partir de 2003, tá? Ela teve um fortalecimento, e em 2014, um fortalecimento em termos de repasse ainda maior, tá? A Política Nacional de Alimentação, então, e Nutrição, que vem sendo fortalecida ao longo dos anos, ela teve diferentes cenários, né? Começou-se lá com Josué de Castro, ao traçar o mapa da fome, que a desnutrição no país na década de 30 começou a ser estudada e implementada dentro do governo como uma política de atenção prioritária, tá? E que hoje passou a ser, junto com as doenças crônicas não transmissíveis, objetivos de atenção da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. A primeira iniciativa do PNAM foi criar serviços de alimentação e nutrição dentro da assistência social. Então, especificamente, a criação do PNAM, ela foi assistencialista, de repasse, tá? Mais para corrigir mazela social, ou seja, uma mazela social da fome, tá? Inicialmente, puramente assistencialista, mas depois, né, foi, ao longo dos anos, sendo modificada dentro do sistema de saúde, como uma estratégia de promoção também de saúde.
O PNAE, o PAT, são exemplos de como o PNAE evoluiu, tá, ao longo dos anos. O PNAE, então, ele iniciou com a criação do Serviço de Alimentação e Previdência Social, que tinha esse cunho assistencialista, né, entre empresas, trabalhadores, para ter esse repasse, principalmente buscando sanar problemas relacionados à força de trabalho, tá? Por quê? Na década de 50, 40, a gente tinha a questão dos ferroviários e dos marítimos, do fluxo marítimo, né, de trabalho muito forte. Como economicamente era muito importante eu, então, corrigir problemas dessas duas forças de trabalho, inicialmente o SUS ele atendia somente pessoas que dentro da previdência privada tinham carteira assinada. Isso foi evoluindo ao longo dos anos. Em 52 a gente teve esse aumento, né, da Comissão Nacional de Alimentação, que mudou as ações, tá? Aí ampliou-se, não era mais ação somente para trabalhadores formais, mas também para a questão da atenção materno-infantil, incluindo já um início, né, da atenção pré-natal. Em 54, foi instituída a criação do PNAE, dentro dessa política de alimentação e nutrição para atenção infantil, para crianças até 5 anos. Então, o PNAE, dentro do Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, é o programa mais antigo, que foi criado em 54 e ampliado ao longo dos anos, dando origem a outros programas nutricionais, tá? Porque inicialmente queria que fosse atendida essa população que era mais vulnerável, né, em termos de mortalidade infantil. Em 74, então, a Comissão Nacional de Alimentação, junto com a Instituição Nacional de Alimentação e Nutrição, que era o INAM, teve como marco, né, a criação de políticas de nutrição para diferentes grupos que estavam sendo considerados em risco nutricional. Então, aqui sim, a gente tem a atenção materno-infantil, atenção pré-natal e atenção para outros grupos vulneráveis, como portadores de doenças, tá? Idosos, tudo foi ampliado a partir de 74. Em 76, a gente teve a criação do PAT, que foi posterior ao PNAM. Em 90, o CISVAM foi instituído dentro já das condicionalidades do Bolsa Família, né? E em 2006, a Lei Orgânica da Saúde me trouxe que alimentação e nutrição hoje está ancorado dentro do programa social, principalmente programa assistencial de transferência de renda, que é o Bolsa Família, tá? Como de repasse para combate da fome e da miséria. Que essa criação do Brasil, país sem fome, né, dentro dessa política toda governamental de bem-estar social. O PNAM, atualmente, ele também trabalha dentro da qualidade dos alimentos, né, da oferta desses alimentos para a população, dentro do princípio de acesso universal, que está dentro da segurança alimentar e nutricional, e fiscalizando também todos os determinantes desse processo de acesso universal, tá? Físicos, econômicos, sociais, culturais, que integra, né, diferentes atores sociais, políticos, públicos, ações isoladas, privadas também são compreendidas, tá? Qual a diferença de acesso e disponibilidade de alimentos dentro do PNAM? Isso é um erro muito comum em prova, tá, de concurso. Por que se fala acesso aqui e não fala disponibilidade? Na segurança alimentar e nutricional tem que ter os dois, mas qual a diferença entre eles? Bora, gente. Cristiana. Fran. Mais quem aí que quer participar? Estar disponível é o mesmo que estar acessível? Dá um exemplo para mim de alimentação. Sara, que gosta aí das políticas públicas, igual eu. Acho que o acesso depende de vários fatores, né? Geográficos, por exemplo. A gente não tem o mesmo acesso aos alimentos do norte. E a disponibilidade, qual a diferença disso? A disponibilidade acho que depende da renda, né? Estar disponível é estar acessível? Não.
Não, é diferente, tá? Isso é muito importante de vocês terem em mente, porque às vezes a política fala de disponibilidade e às vezes fala de acesso. O que é a disponibilidade? Por exemplo, aqui no Paraná, eu tenho alta disponibilidade de milho, né? Porque é um grande produtor de milho. Mas isso é acessível para todas as comunidades? Não. Não necessariamente, porque se eu tenho a cultura de não comer derivados de milho, eu não vou consumir algo que está amplamente disponível, tá? A política de segurança alimentar e nutricional, ela trata muito disso. Por exemplo, na família, todos têm a mesma disponibilidade ou acesso aos bens de alimento que foram comprados? Não necessariamente. Não, numa família tem a compra do mês, né? Então, eu comprei 12 litros de leite. Eu tenho seis pessoas dentro da casa. Eu tenho acesso ou disponibilidade a 6 litros de leite? Disponibilidade. Isso, disponibilidade. Agora, o acesso, ele leva em conta a faixa etária dos membros dessa família. Se eu tenho mais crianças, elas vão terem mais acessos a produtos derivados do leite do que adultos, né? Ou deveriam ter. Então, dentro disso, gente, é importante o PNAM vocês estarem verificando que dentro do princípio da universalidade, que é um princípio doutrinário, o acesso e a disponibilidade de bens, de alimentos, são coisas diferentes, tá? Dando sequência, então, o PNAM, em 2012, teve um marco de modificação da política muito grande, tá? Porque em 2012 que foi modificada toda a política central de objetivos. Hoje, então, a política me traz como mais atual a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis em termos de qualidade e quantidade dos bens disponíveis dentro da Política Nacional de Alimentação por estado, por municípios, de região geográfica. A atuação da vigilância sanitária, alimentar e nutricional ampliou também. Então, o CISVAM hoje é uma ferramenta que foi modificada e foi ampliada em 2012, para a fim de prevenir, que é esse último objetivo, né? E cuidar também integralmente de todos os agravos relacionados à atenção à saúde. Hoje, as ações do PNAM, elas estão dentro da atenção básica ao longo de todo o sistema hierarquizado, ou seja, o nutricionista ele está presente desde a promoção até a prevenção terciária, tá? Os princípios do PNAM, então, que são complementares ao SUS, que vieram principalmente aqui, ó, em 2012, a modificar todo o cenário constitucional do Sistema Único de Saúde, é que a alimentação hoje é considerada um agente de humanização também dentro das práticas de saúde, ou seja, alimentar é muito mais do que nutrir quantitativamente o indivíduo. Por isso que a gente bate tanto na questão da fome oculta, né? Quantidade não é qualidade, tá? A alimentação ela deve respeitar a diversidade cultural e alimentar em termos sociais. Eu devo ser igualitário, justo, né? Não sobrepondo alimentos para esse paciente que não é da sua cultura. Além disso, eu tenho que fortalecer a autonomia dos indivíduos dentro do princípio da soberania alimentar e garantir também que ele tenha segurança permanente, acesso à quantidade e qualidade suficiente da alimentação. Dentro da organização, o PNAM também é organizado em rede, tá? Que vai desde a promoção até a prevenção de doenças, nível individual e coletivo, trabalhando com alimentação adequada e saudável dentro das políticas públicas de fortalecimento dessa cadeia alimentar de comportamento saudável, tá? Aspectos relacionados à promoção e à prevenção. Algumas das iniciativas dentro das principais, né? A gente tem o CISVAN, que é a Vigilância Alimentar e Nutricional, que nós temos acesso a esses dados científicos que o SUS me traz, que é um direito básico, né, de reformulação e direcionamento também das ações. A gente tem que, as ações são intercaladas estruturalmente, fisicamente, elas têm que conversar entre si, e também a referência sempre é o SUS. Então, é público, igualitário, para fortalecimento da segurança alimentar e nutricional. A participação e controle social fala muito, gente, de ser também uma política que é assistencialista, que deve ter a participação social para fortalecimento e direcionamento de recursos, tá?
Aqui, a qualificação da força de trabalho é sempre feita para profissionais, gestores e trabalhadores permanentemente de maneira adequada, tá? Para que essa força seja ótima. E também o controle e a regularização de alimentos, novos produtos, é feito tanto em caráter sanitário, como de fiscalização de toda a cadeia produtiva, incluindo, por exemplo, transporte de alimentos, cultivo de alimentos, uso de agrotóxicos, tá? Esse último ponto aqui, ele é muito fraco, né, ainda. Pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e nutrição, porque os repasses governamentais são menores para incentivar essa pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias em saúde voltadas para alimentação. Por isso que os dados do Cisvan, infelizmente, são tão falhos ainda para pesquisa. Mas nós temos também o Vigitel, que é um sistema importante, né, de geração de dados de alimentação. A pesquisa de orçamento familiar, que é a POF, tá? Que teve uma versão nova lançada esse ano, que me dá como que está todo esse cenário de padrão de consumo e, consequentemente, padrão de desenvolvimento de possíveis doenças, né, associadas ao consumo alimentar. E, por fim, esse ponto aqui, né, de cooperação e articulação com a segurança alimentar e nutricional, que é um dos pontos mais importantes, né? A alimentação hoje, ela está dentro da política pública, dentro da agenda pública de saúde, que garante que alimentar, além de nutrir quantitativamente, qualitativamente o indivíduo, ela é também, a alimentação, um ato político, porque a Política Nacional de Alimentação tem que garantir a alimentação como um direito humano adequado, constitucional, tá? Isso quer dizer que qualitativamente, quantitativamente, todos os indivíduos que são atendidos pelo programa e que estão no cenário nacional, eles têm que ter permanentemente garantido o direito à alimentação adequada e saudável, tá? Com base nisso, né, respeitando a autonomia, respeitando aspectos regionais, culturais e sociais da alimentação, eu garanto também a soberania alimentar, tá? A segurança alimentar e nutricional, a principal lei, então, é a de 2006, que é a 11.346, que criou todo esse Sistema Nacional de Segurança Alimentar e fez com que ocorressem definições, princípios e diretrizes que fortalecessem o sistema, né, o CISAM, dentro da segurança alimentar e nutricional, garantindo esse sistema o direito humano à alimentação adequada, tá? Esse direito, ele é, assim como o direito à saúde, um direito nacional, ou seja, ele é constitucional. A partir do momento que você nasceu em território nacional, você tem direito à saúde e tem também direito à alimentação adequada. Ele é um princípio que a gente fala básico, tá? Um objetivo central dentro dessa política. Essa lei 11.346, que fala, né, o que é a segurança alimentar, né? Esse aqui é o conceito, né, o direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, que a alimentação, então, a partir dessa lei, ela foi considerada uma prática promotora de saúde. Já era, mas não era formalmente instituída, né? Diante dos aspectos relacionados à segurança alimentar e nutricional, a gente tem a confirmação da importância da soberania alimentar, né? Que é o respeito à cultura, ao respeito a diferentes povos, para preservar essas práticas alimentares saudáveis, culturalmente mais bem aceitas, né, e que faz com que respeite esses aspectos regionais da saúde. O direito humano à alimentação, então, que é a base, né, permite o alcance, né, de forma digna ao estado de segurança alimentar e nutricional. Então, é a partir dele que eu consigo garantir a segurança e a soberania, sendo o princípio, então, um direito fundamental de saúde, sendo o Estado provedor desse direito. Então, é um dever do Estado, uma responsabilidade social, tá provendo o direito humano à alimentação adequada. Além disso, a gente tem as questões relacionadas à manifestação da insegurança alimentar. Uma vez que não é atingido o direito humano à alimentação adequada, eu não consigo estar atingindo a soberania nem a segurança alimentar. A insegurança, a gente tem o índice de Gini, que mede essa insegurança alimentar, ele é verificado de forma a classificar esse indivíduo em insegurança leve, moderada ou grave, tá? A insegurança, ela pode ser relativa ou pode ser também absoluta. Se eu tenho níveis mais baixos, ele pode ser manifestada com um comprometimento relativo de uma qualidade no que diz respeito à variedade sanitária dos alimentos.
sem restrição da quantidade. Ou seja, insegurança alimentar leve é um exemplo de uma insegurança relativa que eu tenho uma qualidade sanitária ruim dos alimentos. Mas quando eu vou analisar quantidade, está ok, tá? Já em segurança absoluta, eu tenho já a presença de uma insegurança alimentar grave, que me traz que o indivíduo, ele passa longos períodos de privação, tanto de disponibilidade como de acesso, quantitativo e qualitativo. Ou seja, esse indivíduo está passando fome, porque ao longo do tempo eu consegui verificar que de maneira absoluta ele tem privação de diferentes fontes alimentares, tá? A Política, então, Nacional de Alimentação e Nutrição, já fechando aí um pouco esses conceitos, é um conjunto de ação, né, que visa ofertar o acesso regular e permanente aos alimentos, promovendo aspectos nutricionais e de saúde adequados, sendo, então, uma política sustentada dentro de condições que levam à articulação e manutenção ao longo de vários anos, ao longo da vida, né, de uma alimentação de qualidade. A política, ela fala que o governo e a sociedade civil são agentes que organizam o sistema. A sociedade civil, através dos conselhos, né, fazendo toda essa fiscalização, e o governo direcionando bem as ações de saúde para prover medidas de controle e promoção, né, da alimentação adequada. O nutricionista e todos os agentes sociais, eles atuam ao longo de toda a cadeia produtiva, tá? Para estar verificando como que está o consumo e a qualidade da alimentação. O CONSEA, como eu falei para vocês, que é o Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição, junto com esse novo governo, ele foi extinto, mas ele ainda é a nossa referência de instrumento de articulação, de fiscalização de todos os aspectos que diz respeito à alimentação e nutrição no Brasil. Porém, ele não está, infelizmente, né, acontecendo, mas vamos torcer para ele continuar, né, atuando e fiscalizando tudo que diz respeito às ações governamentais para fortalecimento do PNAM, tá? E combate à fome e da miséria. O CONSEA, então, ele estimula e organiza toda a sociedade para fazer parte da formulação, execução e acompanhamento das políticas de segurança alimentar e nutricional. Consequentemente, né, com a extinção do CONSEA, a gente tem que os dados da fome e da miséria no Brasil aumentaram, infelizmente, porque não tem fiscalização, né? Além disso, o CONSEA, ele também fazia o papel de analisar e fazer formulação de novos projetos de segurança alimentar e, consequentemente, soberania alimentar, além de conseguir monitorar e orientar a criação de novas leis orgânicas da saúde e novas políticas, tá? A nível estadual, municipal, federal, e também a auxiliar na implantação e na organização dos conselhos, né, de saúde e também das conferências, que são ferramentas importantes dentro do princípio da participação social. Fechando aí, então, gente, o nutricionista dentro da atenção primária, ele atua diretamente com indivíduos, família e comunidade, dentro desse processo de atenção integral da promoção da saúde, participa tanto de ações de educação, como de ações profissionais de prevenção, tá? Articulando estratégias de ação e cumprindo, dentro de todo o território nacional, a garantia do direito humano à alimentação adequada e, consequentemente, o direito à segurança alimentar, nutricional e soberania. A meta do nutricionista dentro da atenção primária é fortalecer e qualificar o cuidado nutricional dentro da atenção primária, além de prevenir, né, a ocorrência de agravos nutricionais em outras esferas, né, secundário e terciário. As ações principais da alimentação e nutrição no país são ações principalmente voltadas para o grupo materno-infantil, então muito importante a questão do aleitamento materno. Também o CISVAN é um importante órgão de fiscalização. E nós temos também, né, políticas que a gente vai ver a partir da unidade 3, políticas de suplementação, ferro, ácido fólico, vitamina A, e também políticas de cuidado para grupos populacionais acometidos por doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, a presença do hiperdia dentro da estratégia de saúde da família, que trata de diabéticos e hipertensos. E sem contar que a nutrição também acompanha as condicionalidades do Bolsa Família. Eu não falei muito do Bolsa Família aqui, né, dentro desses programas governamentais, foi a nossa última aula, já dentro da unidade 3, tá?
Gente, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Não? Nem com relação à realização da prova? Ah, com relação à realização da prova, eu tenho, professora. Eu perdi a hora que você estava explicando. Eu vou, aproveitando que está todo mundo, eu vou explicar novamente tudo que eu expliquei, tá? Ontem foi passado um tutorial para gente de como que vai ser disponibilizada essa prova para vocês, tá? A prova, ela vai ser disponibilizada, no nosso caso, que a prova vai ser semana que vem, no dia 22, às 8 horas, na unidade 3, seção 2. Então, lá, a prova vai estar disponível. Vocês têm das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, ou seja, 6 horas para vocês estarem solucionando essa prova. Uma única tentativa, tá? A prova vai contemplar questões fechadas e questões abertas. Nas questões abertas, não vai ser tolerado plágio, nem plágio entre vocês, ou plágio também de um livro, de um artigo, algo do tipo, tá? Uhum. Qual unidade que vai estar, professora? A prova vai estar na unidade 3, seção 2. Tá. Vai ser semelhante a algo que vocês já fazem nas disciplinas que são EAD, tá? Uhum. Beleza. Aí o que mudou mais foi que ela vai ser disponível na unidade 3, seção 2, e que vocês vão ter 6 horas para estar solucionando ela. Que estava cogitando a hipótese de ser 24 horas, mas não, vão ser 6 horas, tá? Ok. Mais alguma coisa? Não. Então tá jóia, então, gente. Bom estudo para vocês. Se tiverem algumas dúvidas, entre em contato comigo, tá? Uma coisa que eu estava conversando antes de iniciar a aula é que... O Matheus está querendo mamar aqui, ó. Uma coisa que eu estava conversando antes de iniciar a aula é que, gente, não deixe de verificar se vocês estão matriculados, porque está tendo problema com matrícula. Se vocês verificarem que não tem nota para vocês na disciplina, ou porque vocês não enviaram, ou porque vocês não estão matriculados, tá? Se não está tendo acesso a conteúdo, não está matriculado. Aí tem que entrar em contato com a professora Aline, porque a prova já é semana que vem, e se vocês não estiverem matriculados, consequentemente, vocês não vão conseguir fazer a prova. E se vocês... Uma coisa importante, estava esquecendo também. Se vocês não puderem fazer por algum motivo de saúde, não sei, né, trabalho, a prova de 8 às 2 da tarde, aí fica para a segunda chamada, tá? Ok. Tudo bem com relação à aula, gente? Tudo certo. Então, fiquem com Deus aí, um bom restinho de semana para vocês aí, tá? E qualquer dúvida, podem entrar em contato. Ok, obrigada, Jaque. Tchau, gente. Bom dia aí. Um abraço. Tchau, bom dia.